O que é ser indígena de uma forma simples? Ter uma consciência indígena, ou seja, ter uma consciência humana. No meu ponto de vista, ser indígena é perceber, né? É perceber principalmente a sua realidade, né? A sua realidade de modo geral, né? Eu parto pela questão de você perceber que você faz parte desse mundo, né? Onde nós vivemos. E esse mundo, ele deve ser, né? Questão ambiental, claro, a natureza em si. A gente percebe que tudo a gente necessita, né? Necessita de se apropriar, claro, por questão de subsistência. Então, ser indígena é respeitar, né? Tudo aquilo que a natureza oferece para a gente, né? Os ensinamentos, porque a natureza em si, ela ensina a gente, né? E tem a questão do aprendizado de uma cultura, exemplo, né? Pela minha visão como indígena, é você aprender tudo que a natureza oferece na gente, né? E a natureza tem momentos que também ensina, de acordo com a ótica do povo funil. Então, ser indígena é buscar, né? Buscar essa conexão, né? Essa conexão, principalmente com o sagrado, né? O sagrado nosso, e a gente fortalecer como ser humano, né? A gente fortalecer e perceber justamente as pessoas, o outro, né? Respeito do outro, porque se você entender a realidade do ponto de vista indígena, né? A gente respeita muito, né, os anciões da nossa comunidade, né? Porque eles são os detentores dos saberes. Então, para ser indígena, a questão de ser ou não ser, né, que está muito na realidade, você não é mais índio, né, porque você está aprendendo outra coisa. Mas o ser indígena em si, né, ele fala na gente, ele fala dentro da gente, né? Ele tem essa consciência, a gente tem essa consciência desse ser que a gente mora. Que mora, essa morada é o corpo da gente, ou seja, o espírito, né? O espírito da gente, ele fala com a gente. E a gente tem essa consciência de percepção do mundo, né, que rodeia a gente, né? Que nada deve ser desrespeitado, né? Digamos, aqui no nosso plano, nada deve ser desrespeitado. Então, se eu enxergar isso, né, se eu enxergar isso, eu estou praticando e estou fortalecendo o meu ser como indígena. E É isso que eu penso. você consegue olhar quando você, por exemplo, é abordado por uma pessoa de uma cultura diferente, externa, os interesses, porque ao mesmo tempo a gente percebe uma sagacidade do indígena, assim, de sacar qual é o interesse dele, é o que? É na minha mulher, é no meu recurso natural, o que você tem essa, que a gente fala hoje na técnica de análise comportamental, né? Você tem essa coisa, os funil têm isso, você acha? Eu acredito que hoje em dia dá para ter, sim, né? Dá para ter, sim, mas antes, nossos ancestrais, muitos foram enganados pelo promessa. Né? Você veja a catequização. Esconderam a santa, né? Digamos, no período do nosso povo, né? Esconderam a santa. Aí a santa, como o nosso povo é muito religioso, né? A gente também abraça essa questão O católica, secretismo que você mas fala? também a gente tem nosso secretismo, isso. Aí nosso povo foi muito enganado pelos os colonos na época, né? Colocaram a santa no rio e depois numa casa e de paz, né? Depois essa santa sumia, depois ela voltava. Aí eles falaram que queria terra, a santa queria terra. Isso é uma que até hoje ainda nossos anciões contam, né? Então, nosso povo foi muito espoliado, né? Pela questão territorial, né? Então, hoje em dia, né? A gente tem essa percepção, né? Porque isso vem
essa enganação vem por várias vias, né? É também relacionado com a enganação, enganar nesse sentido, né? E você perceber que uma pessoa quer se apropriar de algo que é seu. Existem várias estratégias que outras pessoas podem tomar, e a gente tem que estar atento a isso. É isso Mas isso é da cultura do brasileiro. Eu não estou falando que quando eu estou lá em São Paulo, as pessoas tentam se apropriar, eu tenho que ficar toda hora meio que brigando para não se apropriar dos meus projetos, assim, porque às vezes copiam, no sentido de, por exemplo, o momento de expressão mesmo, eu mandei para vários produtores, para a gente fazer um projeto junto, né, lá no Teatro São Paulo. Eles pegaram o meu projeto e fizeram uma roupagem nova e colocaram um outro nome, entende? Isso que você fala, eu acho que não é só é da cultura do brasileiro, né? Isso é tão forte, Hugo, que lá em Portugal as pessoas falam, eu tenho vários amigos meus que estão em Portugal, e quando a gente fala desse roubo dos portugueses, essa coisa dessa aristocracia que veio de lá, eles defendem que houve uma barganha de nós indígenas, de nós brasileiros, com o saber, com essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles falam que não teve nenhum tipo de colonização no sentido de chacina, de morte, de apropriação, não. Quando você já ouviu com certeza, certamente, esse argumento. Como você rebate a isso? Me lembrou bem quando você falou que tem um amigo em Portugal, né? Eu também tenho um amigo que ele defende essa questão de colonização, de agressão, de extermínio, onde lá em Portugal é muito romantizado, claro, né? Até para a questão educacional, né, dos portugueses. É conveniente, né? Jovem, criança, jovem. Ensinam, né? Que foi de modo diferente esse propósito de entrar nas terras indígenas. Não foi matança, né, extermínio e tal. Entendeu? Eles romantizam essa questão. E ainda hoje é praticado essa realidade. A gente tem que desconstruir, desmistificar justamente nos dias de hoje, né? Como a gente está com esse aparato tecnológico hoje, a gente difunde essa realidade. E essa verdade, como a gente fala de verdade, por muito tempo na história, a verdade foi questão de guerra também. Isso é uma verdade dos povos indígenas, porque teve narrativas, né, contando de né, essa matança, essa apropriação do território, dos territórios indígenas, onde lá na Europa, né, não é difundido dessa forma. Muitos europeus acreditam nessa ideologia, né, colonial, que hoje em dia ela está se efetivando, está se fortalecendo, mas a gente lutando, né, a gente podendo desmistificar e desconstruir isso. Esse é o momento, né? Esse Hugo, é o momento da gente mas também, por outro lado, também teve chacina em outras narrativas, também teve chacinas de povos indígenas contra os portugueses por essa sagacidade, né? Não só portugueses, todos os que vieram aqui no Brasil, porque não foram só eles, né? No sentido de saber que eles chegaram lá e teve toda uma artimanha no qual eles também souberam. Claro, e a ordem era essa, era matar, né? Eu acho que também, se você não se aliasse a mim, você ia ser morto. Eu estou lendo um livro, né? Veja só, Bruno, eu estou aproveitando sua fala, eu estou lendo um livro, O Derradeiro Sonho, que é da linguista Janocelli, doutora Janocelli. Eu estou lendo e escrevendo a história para eu fazer o roteiro do filme O Derradeiro Sonho, que nasce desde os índios Tapuia, que tinha subdivisões, né? Os Tapuia, os Tarairius e outros grupos que viviam no Nordeste, né? Fugiram de lá de várias batalhas, né? Lá digamos, no mar, né? Foram afastando o interior. E qual era o objetivo dos colonos na época? Era criar gado no Nordeste, né? Criar gado, e justamente aí que vai nascer, né? O Derradeiro Sonho, que vai ser se Deus quiser, já está em preparação da história. Depois a gente vai desmembrar com eu e Naila, né? Naila, que é
a produtora executiva do coletivo agora, a gente vai lembrar essa história para fazer o roteiro. Porque mostra, né? Isso não tem, na verdade, não tem o produto em si, cinematográfico, não tem contando essa história, né, colonial. Né? Mas muitos grupos também se aliavam para matar os outros porque eles eram inimigos. Claro, já tinha rivalidade indígena, né? Entre exemplo, os Tarariu, os Cariri, tinha muito disso, dessa rivalidade. Aí quando o europeu, os pretos, chegou, né, matou muitos índios, né, indígenas, e pegou outros que sabiam onde outros grupos estavam localizados, né, aí se aliou para matar esses outros, para se apropriar dos territórios. Isso foi uma estratégia colonial, né? Justamente a gente vai tá pensando em mostrar. Aí onde você falou do recurso, né? Falou do recurso. E agora? Para a gente fazer uma ficção. Baseada numa história tão profunda que nem essa, né? Porque aí é um recurso milionário, né? Muito forte, né? Aí a gente vai chamar um público, né, para atuar, né? Claro que a gente vai escolher um público indígena, né? E vamos montando essa história para a gente poder... e está previsto para quando essa pré-produção ou essa produção? Ou... A gente já vai escrever a pré-produção no edital aí, para a gente poder fazer essa preparação da pré-produção, depois a produção e a pós-produção. Mas você já sentou, eu sou roteirista como você já sentou para poder ali, o trabalho de roteirista é árduo, porque a gente tem que ter uma disciplina. E você vai ser convidado. Vamos atuar, vamos fazer tudo. Porque a gente tem que fazer tudo, né? Não pode só fazer uma coisa, né?